Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês neste programa Saúde, Espiritualidade e Você, um programa que tem o propósito de refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita aplicados aos conhecimentos da saúde. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E nós estaremos hoje dando continuidade a uma série de programas que estamos realizando, em que nós buscamos conhecer o nosso processo de adoecimento e a abordagem médico-espírita, entendendo que o nosso processo de adoecimento é algo que está muito além deste corpo físico e que precede a nossa encarnação, trazido das influências e das repercussões que nós carregamos do passado, as nossas predisposições. E hoje nós iremos estar aqui contando um caso da Viviane. Esse caso, ele está relatado no livro Grilhões Partidos. No último programa nós também contamos um caso relatado no livro Grilhões Partidos, que é o caso da Angélica. Hoje é o caso da Viviane, descrito no capítulo 11 desta obra, uma obra magnífica, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografada por Divaldo Pereira Franco. Como diversas obras do Manuel Filomeno de Miranda, esta é uma obra que nos traz um conhecimento muito grande acerca da compreensão do nosso processo de adoecimento. E o que conta o Manuel Filomeno de Miranda para nós a respeito da Viviane? Então, quando ele toma contato com essa jovem, ela tinha um pouco mais que 20 anos de idade e ela se encontrava internada, sofrendo de uma doença bastante conhecida da medicina, que é a epilepsia. Epilepsia é uma doença que se caracteriza pelas crises convulsivas, por convulsão. Geralmente, e de uma maneira bastante difundida na população, a gente entende que convulsão é aquela condição em que a pessoa ela perde a consciência e ela começa a se debater, começa a ter contração dos seus músculos, né, espasmos musculares, contração muscular. A crise convulsiva ela muitas vezes vai gerar também a liberação dos nossos esfíncteres, então a pessoa muitas vezes ela pode urinar, ela pode evacuar durante uma crise, ela pode ter salivação excessiva durante o período que está tendo crise, né? Os olhos também ficam com um movimento bastante rápido, que também chama bastante atenção. Isso geralmente vai caracterizar a forma mais clássica da epilepsia, da crise convulsiva, que é a chamada crise tônico-clônica. Existem outros tipos de crise convulsiva que também acontecem bastante, como por exemplo crises de ausência. A pessoa pode ter um apagão e ela ficar ausente, e não tem esse episódio de ficar, né, com essa debatendo-se, né, com essa contração muscular, que é o que nós chamamos de crise tônico-clônica. Então existem diversos tipos, né? A epilepsia é uma área muito estudada da neurologia. E a Viviane, ela sofria dessa doença desde a sua infância e se encontrava numa condição bastante grave, porque essas crises elas se tornavam cada vez mais frequentes e cada vez mais duradouras, né? Uma crise convulsiva, vamos dizer assim, mais benigna, né? Uma crise que não traz grandes repercussões, geralmente ela dura um período curto, né? De segundos a poucos minutos, e a pessoa sai da crise. As crises, quando elas começam a se tornar muito duradouras, muito longas, ela corre-se o risco de você entrar numa condição chamada mal epilético. E o mal epilético, que é uma crise que não melhora, ou seja, a pessoa entra em crise e ela não se resolve, a não ser que você faça uma intervenção, uma medicação para ela,
esse mal epilético, se você não faz nada, ele pode levar essa pessoa ao desencarne. Então é uma situação bastante grave que atualmente nos hospitais, né, ele é uma pessoa que está em estado de mal epilético, por exemplo, ela é encaminhada para uma UTI, para uma unidade de terapia intensiva, ela é cuidada, né, de uma maneira mais intensiva porque é um estado bastante grave. E na época em que o Manuel Filomeno de Miranda toma contato lá com a Viviane, já havia-se, né, já se existia na época alguns tratamentos para epilepsia, talvez não tão eficazes como se tem hoje, né? As medidas de suporte para a pessoa que entra em estado de mal epilético hoje são muito mais desenvolvidas que era naquela época. Então se temia muito que ela entrasse nesse estado de mal epilético porque se sabia que isso provavelmente levaria ao desencarne da Viviane. E pelo que o Manuel Filomeno de Miranda conta, realmente este desencarne era algo próximo, ou seja, se esperava realmente que em breve ela fosse desencarnar. A espiritualidade aguardava isso porque isso já fazia parte do seu planejamento reencarnatório, ela desencarnaria muito jovem. E a Viviane então se encontrava nessa situação, um sofrimento psíquico muito grande, ou seja, emocionalmente muito abalada, por conta desse adoecimento cada vez mais intenso e, de certa forma, também, pelo que está descrito no livro, um certo abandono ou um certo descaso por parte dos pais, que acabaram deixando-a nessa instituição onde ela estava internada, e ali ela recebia os cuidados, porém sem aquele apoio, sem o carinho, né, familiar que habitualmente uma pessoa estaria recebendo. E se começa então a se questionar, né, por que uma moça tão jovem, sofrendo com uma doença tão grave, tão séria, que em breve iria lhe causar o desencarne, por que tanto sofrimento, por que tudo isso estava acontecendo? Obviamente que para a medicina terrena, a epilepsia tem todo como eu falei para vocês, um estudo, tem toda uma justificativa para que ela possa acontecer, porém, existem muitas causas externas que podem levar uma pessoa a ter uma epilepsia, como por exemplo, ela pode ter um traumatismo crânioencefálico, um acidente, por exemplo, que pode causar isso, tumores podem causar isso, pode ser secundária a uma meningite ou uma encefalite que a pessoa teve. Então, existem uma série de condições, né, algumas doenças autoimunes que podem também causar esse tipo de condição por alteração vascular que faz no sistema nervoso central, no cérebro, gerando esse tipo de comprometimento. Então, a medicina conhece muitas causas que podem levar à epilepsia, mas existe uma epilepsia que ela é considerada, né, chamada de idiopática, né? Não se conhece a causa, mas simplesmente a pessoa tem ela, né? Em um determinado momento da vida, ela passa a ter a epilepsia, que na verdade o que ela é? Ela é uma descarga elétrica que os nossos neurônios fazem. Nossos neurônios funcionam mediante um circuito elétrico, né, para que a gente possa funcionar o nosso cérebro. Quando esse circuito, né, dispara uma reação, uma carga, né, uma corrente elétrica muito mais intensa do que o habitual, a pessoa tem a crise epilética, e é isso que vai acontecer então no caso da Viviane. E se pergunta então, né, por que a Viviane passava por tudo isso, né, sendo que já de muito nova, né, tenra idade, ela já começou a adoecer e aí já evoluiu para essa condição. Acontece, e aí o Manuel Filomeno de Miranda nos informa, que o problema da Viviane, ela vivia naquele momento um resgate de uma condição vivenciada numa existência passada, da qual ela precisava vivenciar, ela precisava experimentar aquela condição como uma forma de expiar a culpa que ela trazia por comportamentos inadequados da existência anterior. Então ele conta para nós que na existência anterior ela era uma pessoa muito bela, muito bonita, se tornou uma atriz, porém uma atriz que não teve muito sucesso no teatro como ela gostaria. E ela acabou então aos seus 40 anos se casando com um indivíduo que era um chantagista,
que ele utilizava ela mesma, a própria Viviane, na existência passada, como uma forma de explorar idosos que buscavam, estavam atrás ali dos prazeres terrenos, né, buscando a questão da sexualidade. E aí esse indivíduo, que era um chantagista, ele usava a Viviane para isso. Ela acabou se casando com ele e ela acabou enriquecendo muito nesse tipo de ação, né, de explorar os idosos. Ganhou muito dinheiro, muitas joias. Com o tempo ela acabou também explorando e escravizando outras jovens mulheres para que elas também... Então ela passou a fazer o papel de chantagista, coordenando toda essa atividade de exploração, explorando essas jovens. A um certo ponto da sua existência passada, ela começou a ficar muito preocupada, porque esse marido dela era uma pessoa que começou a não mais corresponder àquilo que ela gostaria, e ela acabou assassinando esse marido com a ajuda de um amante. Então o esposo foi assassinado por ela e por um determinado amante, do qual ela conviveu por bastante tempo com esse amante, mas quando o amante também começou a demonstrar que poderia deixá-la e poderia inclusive revelar o assassinato passado ao qual ela estava envolvida, ela também assassinou esse amante. Então ela cometeu 2 assassinatos, o do esposo e o do amante. Viveu muitos anos ainda depois disso, porém sempre perturbada por conta do seu comportamento e principalmente por conta dos crimes que ela cometia, de forma que ao final da sua vida ela acabou evoluindo realmente com um quadro de loucura, uma perturbação mental muito significativa. Acabou sendo internada num manicômio onde ela desencarnou. Quando chegou no mundo espiritual, certamente a Viviane tomou conta de todo o seu comportamento inadequado da existência passada, e isso fez com que ela desenvolvesse um sentimento de culpa muito grande mediante tudo aquilo que ela tinha feito. Então, como a gente já havia comentado em momentos anteriores, é habitual que nós façamos isso, porque ainda a gente tem muita dificuldade de nos aceitarmos como nós somos, o nosso orgulho ainda não nos permite, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Então a gente se arrepende e ao mesmo tempo se culpa por conta das atitudes equivocadas que nós realizamos no passado. E isso então fez com que a Viviane gerasse em si mesma, no seu próprio perispírito, no seu corpo espiritual, uma grave lesão. Uma lesão que ela leva para a vida seguinte, e que uma lesão tão grave que faria realmente com que ela, em uma idade muito pequena, né, uma tenra idade, ela já manifestasse um grau de adoecimento importante por conta dessa epilepsia. E por que a lesão cerebral, né? Por que a epilepsia e não uma outra doença? Nós também já tivemos a oportunidade de comentar aqui que cada um de nós, quando nós desenvolvemos esse sentimento de culpa e a gente acaba entrando dentro desse processo mental, a gente acaba projetando para alguma localidade do nosso corpo perispiritual, aonde nós projetamos aquela lesão, projetamos aquele sentimento que vai gerar essa lesão. No caso da Viviane, ela projetou sobre o seu próprio cérebro, por isso que ali acabou sendo a fonte do seu problema. E além desse seu sentimento de culpa, a Viviane também, no mundo espiritual, sofreu uma grave perseguição por todas as suas vítimas do passado, por o seu ex-esposo que ela assassinou, o seu amante que ela assassinou, pelas jovens mulheres que ela explorou e escravizou. Então todos esses eram perseguidores dela. E de forma que, além do seu processo de culpa, havia também associado aí um processo obsessivo muito importante.
E então, que gerou toda essa condição pela qual ela vai se apresentar na atual existência. Ela reencarna, então, com esse grave problema, e vejam só como nada é por acaso. Os pais da Viviane eram justamente quem? Eram os seus obsessores do passado. O pai dela era o seu ex-esposo, que ela assassinou, e a mãe era uma daquelas jovens mulheres que ela explorou e escravizou. De forma que os pais tinham uma certa repulsa por ela, então ela não recebia aquele carinho dos pais como habitualmente uma criança recebe. E isso fazia parte de todo esse processo. De forma que a Viviane então vai desenvolver esse problema de uma maneira tão grave, tão intensa, sem possibilidade de que o curso da doença pudesse ser mudado. O tamanho era o dano perispiritual que ela mesma havia causado, de forma que esse acaba sendo o desfecho da Viviane, e que vem mostrar para nós o quão importante é a gente compreender esse aspecto da nossa existência. Muitas vezes, doenças significativas que nos surgirão, como aconteceu no caso da Viviane, são formas que nós temos de resgatar débitos passados. São modos da gente vencer esse processo de culpa, e que muitas vezes vem associado a um processo obsessivo, porque causamos mal a outras pessoas que agora querem se ajustar com a gente, que agora vêm querer reaver as contas conosco. Por isso que é sempre muito importante, quando nós nos encontramos doentes, não apenas procurarmos a assistência médica, que é extremamente importante no controle e no tratamento da doença, mas também buscar o apoio espiritual para que a gente possa trabalhar este outro lado tão importante quanto é o lado orgânico, que é trabalhar a nossa alma, trabalhar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, procurando nos melhorar, porque é isso que vai nos permitir um tratamento efetivo, que é justamente aquilo que Jesus veio nos ensinar com todas as suas pregações, com todas as suas parábolas, com todas as suas passagens. Ele veio nos trazer uma grande terapêutica para a nossa alma, que permite a gente nos libertar de todas essas condições de enfermidade ao qual nos encontramos. Fica aqui para a nossa reflexão, que tenhamos todos uma ótima semana.